Meus amores, bom dia para vocês. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai estudar sobre pronome pessoal, tá? Pronome pessoal do caso reto. Só que antes de entrar nessa matéria, eu gostaria que vocês lembrassem aí o que é pronome, tá? E depois pronome pessoal. Bom, aqui nós vamos ver que pronomes são aquelas palavrinhas que substituem substantivos, tá? E pessoal são aquelas que substituem nomes. Como assim, tia? Aqui eu separei para vocês um exemplo. Olha só, eu tenho a seguinte frase: Gabriela é engraçada. O nome Gabriela poderia ser substituído pelo pronome ela. Ela é engraçada. Pode ou não podemos aí substituir? Podemos, certo? Olha o outro exemplo. João e Ricardo foram à feira. Ao invés de escrever João e Ricardo, eu coloquei o pronome eles. Eles foram à feira. Aqui, como era uma única pessoa, Gabriela, eu coloquei o pronome ela. Aqui, como são duas pessoas, no masculino, João e Ricardo, eu usei o pronome eles, certo? Então, com esses dois exemplos, a gente entende que pronomes são palavras que substituem substantivos e quando se trata de pronome pessoal, são palavras aí, que substituem nomes, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês outro exemplo. Olha só. Eu e Tayla fomos ao cinema. Agora, eu não posso usar ela, eu não posso usar eles. Como é eu e Tayla, eu é quem falo. Eu e Tayla. Eu digo, nós fomos ao cinema. Eu usei o pronome nós, tá? E esse quarto exemplo, eu coloquei, o Wallace e Diogo estão em casa. Como agora são duas pessoas, eu estou falando de duas pessoas, é ou não é? De quem se fala? Então, eu uso, eles estão em casa. Então, eles, quando se trata de duas, nós, eu e mais uma, eles, outras duas pessoas, ela, essas palavras aqui, tudo são pronomes, ok? E aí nós vamos ver que esses pronomes têm uma forma no singular e uma forma no plural. É ou não é? Então, dando continuidade, vamos continuar a explicação. Após você entender sobre estas palavrinhas, eu coloquei aqui outros pronomes. Aquela hora nós usamos eles, nós, usamos ou não usamos? Usamos aqui ele, o ela, para o exemplo da Gabriela, foi ou não foi? E aí, vocês viram que existem formas para o singular e existem outros pronomes aí para o plural, tá? E como a gente viu, meus amores, os pronomes pessoais, eles substituem aí nomes, é ou não é? Substituem pessoas, ok? Então, toda vez que houver o eu, a gente vai entender que é a primeira pessoa do singular. Por quê? O eu é quem fala. Então, por que está na forma singular? Porque se refere a uma única pessoa. Quando dizer segunda pessoa do singular,
é o você, é o tu. Por exemplo, você foi à escola. Eu estou me referindo a alguém, certo? É com quem se fala. Você está me ouvindo. Então, eu chamo de segunda pessoa, porque é um pronome que substitui nome de pessoas, é ou não é? E é na forma singular, tá? E ele e ela, a mesma coisa, só que agora é terceira pessoa. De qual forma? Ele e ela é do singular. Ele foi à escola, certo? Então, nos pronomes aí, eu tenho o grupinho eu, tu, ele ou ela, que é a primeira pessoa, segunda e terceira pessoa da forma singular. E eu tenho o grupinho do nós, vós ou vocês, eles e elas, que é a primeira pessoa, a segunda e a terceira do plural. Tia, eu tenho que saber sobre essa tabelinha? Sim, essa tabelinha aqui vocês precisam saber para identificar qual é o pronome de primeira pessoa, qual é o pronome de segunda e terceira pessoa do singular, e você precisa também saber qual é o pronome de primeira, segunda e terceira pessoa do plural, porque são formas diferentes. E agora a gente vai ver alguns exemplos, ó. Olha como é importante entender essa tabelinha, que inclusive tem no livro de vocês, na página 11, tá? Lá tem pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. A gente tá aprendendo sobre o reto, tá? Que são esses: eu, tu, ele e ela, né? Aqui esse grupinho da forma singular. Nós, vós, eles e elas, esse grupinho da forma plural. Olha como é importante saber quem que é a primeira pessoa do singular, que é o eu, ó. Olha essa frase aqui. Eu gosto de brincar. Eu escrevi essa frase usando o pronome da primeira pessoa do singular. É ou não é? O eu. E aí, olha só. Se tiver um exercício para você reescrever essa frase, pedindo para substituir o pronome eu pelo da terceira pessoa do singular. Se você não souber qual é o pronome da terceira pessoa do singular, você não vai saber fazer essa atividade, certo? E aí, olha só quem que é o pronome da terceira pessoa do singular. Aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Eu usei esses tracinhos aqui para não precisar escrever de novo. É o ele e ela. Então, ó, ao invés de eu dizer eu gosto de brincar, agora eu vou substituir por ele ou ela, né? Ó, ele ou ela. Não são esses aqui? O da terceira pessoa do singular, ó. Então, agora eu posso fazer, ó. Ele e ela gosta de brincar. Ó, ponto final. Ah lá. Agora eu vou substituir esse eu pelo pronome da terceira pessoa do plural. Olha aqui quem que é, ó. O pronome da terceira pessoa do plural. Eles e elas. Então, vai ficar eles ou elas, né? Agora está no plural. Gostam de brincar. Tá vendo como é importante saber qual é o pronome que tem aí a forma do singular? Quais são os que tem na forma do plural? Tá vendo? Então, meus amores, como eu vou saber, tia? Como eu entendo melhor essa tabela? Primeira pessoa, eu. Qual que é o plural de eu? É nós, é eu e mais alguém, nós. Segunda pessoa, tu, você.
Qual que é o plural de você? Vocês. Tu, vós, mesma coisa. Terceira pessoa, ele, ela, de quem se fala, né? Ah lá, ó, eles, elas. Então, fica fácil entender isso aqui. Então, meus amores, a gente finaliza com esses exemplos, tá? E aí eu volto a destacar. Vamos tentar memorizar essa tabelinha, entendendo aí quais pronomes aí, ó, substituem as pessoas na forma do singular e quais substituem aí o nome de pessoas, né, na forma do plural. E aí nós vamos entender quem é a primeira. Eu, segunda pessoa do singular, tu ou você, né? Terceira pessoa, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vós ou vocês. E terceira, eles ou elas. Sabendo isso aqui, fica fácil fazer o exercício. Viu que a tia destacou para vocês, ó, o quanto é importante saber, porque se houver exercícios assim, vocês vão conseguir identificar, tá? Então, eu vou deixar um exercício para vocês responderem aí no caderno. Quem quiser e puder imprimir, tranquilo. Quem não puder, não tem problema, tá? E aí, depois, eu mando as correções. Qualquer dúvida, a tia está à disposição.